Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidas, Denise Argemi, Heloísa Freitas e o nosso convidado de hoje, Fernando Omar Silveira Almeida, juntamente com o planetadigital.help, para mais uma conversa virtual. Hoje o nosso tema vai ser educação. O planetadigital.help, ele tem como objetivo principal a inclusão das mulheres no mundo digital e no mundo virtual, como também a difusão, a propagação de notícias relacionadas à tecnologia e à inovação. Vou ler para vocês o currículo do Fernando. O Fernando, ele é professor de História na Rede Pública Municipal de São Paulo. É historiador e é pedagogo. Ele tem especialização em História da Cultura no Brasil. Ele trabalha também com musicalização infantil, com crianças do ensino fundamental 1, do ciclo interdisciplinar, com ênfase na resolução de conflitos, preconizando a diminuição da violência, do bullying e a aceitação da diversidade através do trabalho em grupo. Conosco, bem-vindo, Fernando. Contigo, Denise. Então, professor Fernando, novamente, muito obrigada por ter aceitado o convite do Planeta Digital. Nós gostaríamos de saber, nesse momento histórico que estamos vivendo, da pandemia, por que o Fernando decidiu ser professor? Um momento. Depois, nós gostaríamos de saber quem é o professor Fernando na música. Lembrando que, além de professor, ele também é barítono, canta maravilhosamente. Depois ainda, nós queremos saber sobre a pandemia lá no final, enfim, algumas considerações que a Elo vai introduzir. Então, vamos começar, por favor, dizendo para nós por que o Fernando se tornou professor e que importância o seu José e a dona Carmelita, os pais do Fernando, tiveram nessa decisão. Por favor, Fernando. Bom, boa tarde, né? Porque ainda é tarde. Então, essa resposta sua, apesar de ter perguntado pelo meu pai e minha mãe, a coisa vai um pouco mais para trás, digamos assim, né? Porque adiante é para frente, mas mais atrás. O meu avô, né? Ele teve 7 filhas mulheres e um filho homem. E vivia numa fazenda, ele tinha uma fazendinha e tal. E, assim, todas as mulheres estudaram para ser professoras. Então, eu vim de uma família de professores. Então, assim, a gente sempre teve várias relações com o trabalho, mas essa era uma coisa que existia em casa. Todas as minhas tias formaram professoras, a sua maioria deram aulas durante muito tempo da vida, depois outros andaram para outros caminhos, né, outras questões de trabalho, mas, no geral, a maioria trabalhou com educação. Então, assim, eu cresci numa casa em que se discutia educação, né? Então, assim, isso era muito próximo para mim. Eu queria ser músico, na verdade, mas ser músico não era profissão, uma das mais, assim. Então, assim, eu estudei sempre música, mas era uma coisa que deveria ser um hobby e não uma atividade principal. Mas o meu avô, por exemplo, era uma figura muito interessante, porque apesar de negro, né, a gente tinha uma família muito mestiça, muito misturada. E aí a gente eu me lembro, coisas da infância, as minhas tias tinham coleções de uma revista chamada O Cruzeiro, que era uma revista muito popular na primeira década do século XX e até meados do século XX, na verdade. Acho que até um quarto da segunda metade do século XX ainda existia a revista Cruzeiro. Sim. E o meu avô mandava buscar na capital para as minhas tias estarem informadas, e a minha mãe, de como as pessoas viviam no mundo além das porteiras da fazenda, entendeu? Como as pessoas se vestiam, como elas se comportavam. Nós esquecemos, desculpe te interromper, de dizer uma coisa importante. O Fernando é professor municipal da Rede Pública de São Paulo, mas, na verdade, ele é baiano. Então, essa infância da qual ele fala
e muito tem nos ensinado, ela se passou na Bahia, correto, Fernando? Correto, na Bahia, numa cidadezinha, numa cidade chamada, que ninguém sabe onde é, que chama Candial, perto de Feira de Santana. E, assim, na verdade, eu cresci entre Salvador e Feira de Santana. E os meus avós moravam numa fazenda em Candial, que fica a 60 quilômetros de Feira de Santana, mais ou menos 160 de Salvador. E na minha infância e até adolescência, a gente, todas as férias, a gente passava na fazenda. Então a gente tinha essa vida e a gente convivia com essas pessoas, entendeu? E que era uma coisa diferente, porque eu morava na capital, que é muito diferente do interior. Mas tinha essa coisa de você, sei lá, a gente chegava lá nas férias e ainda não tinha terminado as aulas, então a gente assistia às aulas lá na fazenda, numa escola que tinha dentro da fazenda, e que as crianças dali, que moravam com os colonos ali, todos estudavam ali naquela escola. Então, assim, é uma relação muito próxima, e era outro mundo, né? É uma vida, é muito diferente dessa vida corrida de hoje. Vou te interromper novamente. Eu andei fazendo umas contas aqui e eu conheço alguns fatos da tua vida, então tem que ser transparente. Eu sei de uma tia tua que nasceu no ano da abolição da escravidão, da escravatura. Exatamente. É uma tia da minha mãe, irmã mais velha do meu avô. Desculpe, ela nasceu e... Tu está falando de fazenda e tal. Isso fica um pouco confuso para nós, porque no ideário das pessoas em geral, as pessoas negras vivem todas na periferia, em uma situação muito difícil, não é? Então, explica um pouquinho para a gente por que tu acha, enfim, esclarece para nós. Eu tenho um problema, não sei se é um problema ou uma solução, mas assim, eu não tenho esse referencial, obviamente, que eu descendo de negros e a minha família descende de pessoas que vieram da África. Provavelmente, os meus tataravós devem ter sido escravos ou foram alforriados, mas a minha família mais próxima, essa que eu herdei, a cultura da qual eu herdei a educação, os interesses, etc., eu me lembro do meu bisavô para cá. Então, meu bisavô era um cara livre e o meu avô herdou uma fazenda dele. Então, possivelmente... e também, assim, a relação é diferente de trabalho. Assim, já eram pessoas que viviam no campo, sim, e tinham terra por algum motivo que, assim, sinceramente, eu não sei como... Mas eu acredito que ou foi pelo trabalho, foi herança. Certo, sempre foi herança, a coisa da terra. Ok, mas então para cá. Eu queria voltar um pouquinho aí na tia, eu queria que tu falasse um pouquinho na tia. Depois vamos seguir, que lá adiante eu vou interromper de novo, que eu quero que tu fale um pouquinho sobre a dona Carmelita e sobre o que seria o matriarcado. Então, essa minha tia, que é tia da minha mãe, na verdade, chama de tia Loura, né? Porque ela nunca foi de cabelo branco. Ela nasceu em 1888. Certo. Então, ela tinha... uma coisa, a gente estava conversando desde que é uma coisa interessante, ela sempre foi uma mulher muito assim à frente do tempo dela. Então, você imagina que em 1918, com 40 anos, ela se casou com um homem 20 anos mais jovem do que ela. Ou seja, uma mulher à frente do seu tempo. Muito à frente do tempo dela, e assim, tem N histórias da família que a gente dá muita risada, porque ela sempre foi uma pessoa que ela dizia, ela era muito, muito avançada nessa coisa. Ela não teve filhos biológicos, ela adotou todos os filhos dela, e o marido, 20 anos mais jovem, todos os filhos que ela criou morreram antes dela. Ela morreu aos 110 anos, super lúcida, consciente, orientada. Ela era uma pessoa muito sistemática com horários, assim. Então, eu me lembro que o almoço na casa dela era impreterivelmente ao meio-dia. E que ela tomava sempre um shotzinho de cachaça para abrir o apetite. E no dia que ela morreu... O segredo é esse. Sempre, toda semana, ela mandava alguém comprar uma garrafa de cachaça para trazer, porque tinha que tomar um shot para abrir o apetite. E é uma coisa interessante, porque assim, ela consciente, e no dia que ela morreu, ela acordou, fez as coisas que ela fazia normalmente e tal, e eram umas 11 horas, 11h30, ela disse que ela estava muito com sono, e ela sempre fazia a sesta depois do almoço. E a minha tia que cuidava dela, que já é uma pessoa de mais na época tinha mais de 70 anos, que é irmã da minha mãe,
perguntou para ela se ela queria que adiantasse o almoço, porque estava pronto, era só servir. Ela disse: nunca almocei antes do dia, ninguém morre de véspera, eu não vou almoçar antes da hora. E aí ela almoçou e deitou para dormir a sesta e morreu dormindo. Que Demorou muito para maravilha. acordar, e ela tinha morrido, assim, uma morte santa, né? E uma pessoa muito legal, assim. Uma vez eu levei um amigo meu daqui de São Paulo, ele é fotógrafo e tal, e a gente foi até a Bahia, e ele disse: eu disse, vamos na fazenda do meu avô, você conhecer a família, porque são vários, todo mundo tinha uma fazendinha ali, então eles têm uma terra grande junto. Eu disse: vamos lá conhecer. Aí ele conheceu essa minha tia, ele ficou encantado com ela. E ela costurava, ainda com uma maquininha daquelas de manivela, sabe? Fazia patchwork, retalho. E aí ele perguntou para ela assim: mas como é que é ter 100 anos? Ela já tinha mais de 100 na época. Ela dizia a seguinte situação: quando as pessoas estão de bom humor, você pede as coisas e elas falam, elas fazem. Quando elas não estão de bom humor, você pede e elas quebram o pau no ouvido. Quebrar o pau no ouvido é uma expressão que se usa no Nordeste para dizer que a pessoa não deu atenção para o que você falou. Ah, tá. Ter 100 anos é isso. É você estar à disposição, você estar rezando para que alguém tenha disposição para colaborar com você. E aí, fazendo só um link com esse período que a gente está vivendo de pandemia, né? Essas pessoas idosas, hoje na nossa situação, elas estão aí dependendo de que as pessoas vão fazer essas coisas para ela. Entendeu? O simples fato de ir ao mercado, ou de ir à feira, ou sei lá, ir ao açougue, depende de alguém. Então, para a gente imaginar como a situação deve ser complicada para essas pessoas também. Respondi, Denise? Mas, Fernando, antes de nós virmos para a atualidade, eu queria só falar mais um pouquinho o seguinte: me dá um diatipo com a dona Carmelita, né? Quando faziam birra ou quando não queriam comer alguma coisa. Enfim, quais são os ensinamentos que tu pode trazer para nós que a mãe Carmelita deu para o Fernando? Conta para Então, nós. a minha mãe era uma pessoa muito gente boa, assim, para os sobrinhos, dos amigos dos filhos e etc. Mas a minha mãe era uma pessoa muito assim, eu não acho nem que a palavra seja conservador. Era conservadora, sim, mas a minha mãe, a última palavra era sempre dela. Rígida. Né? Eu brinco que os meus primos, sobrinhos do meu pai, sempre diziam que iam na casa da minha mãe, nunca na casa do meu pai. Então é uma coisa muito louca isso. E a gente tinha essa relação. A minha mãe é umas histórias engraçadas assim. Tipo, se ela chegasse em casa e tivesse alguém chorando, ela perguntava: tá chorando por quê? O cara demorava para responder, ela dizia: você está chorando sem motivo? Eu vou te dar um motivo agora. Então ela pegava um chinelo, uma cinta, e ela dizia: agora você vai chorar com motivo, entendeu? Essa coisa de chorar sem motivo não rola, não pode ser. Então a minha mãe tinha essas coisas assim, e eu saí de casa muito cedo porque a gente batia de frente. Assim, o conservadorismo da minha mãe não tolerava o tanto que eu era uma pessoa independente. Então, Pois é. a gente sempre teve de atrito, né? Desde muito cedo. Mas a gente percebe que ela conseguiu incutir nos filhos, enfim, alguns ensinamentos que são para a vida, né? Conta rapidinho para nós, por exemplo, o fato do alimento, quando vinha servido e o irmão não queria comer tal coisa, como é que funciona isso na mesa? Isso aí é um aprendizado maravilhoso. O meu irmão caçula era muito mimado, assim. E ainda tinha uma moça que morava em casa, que cuidava da gente, cuidava dele, que mimava ele mais ainda do que o normal. Então, independente do que se fizesse para almoçar, por exemplo, ele não comia nada cozido, que tivesse caldo. Tinha que ser frito, esturricado, assim, seco. E aí eu lembro que um dado dia lá, essa moça não estava em casa para fazer o que ele queria comer, e minha mãe fez um picadinho, uma carne ensopada e tal, e serviu para todo mundo, e ele disse: não vou comer isso. Aí minha mãe disse: bom, só tem isso, ou você come isso, ou você não come. Se você não come, porque não está com fome. E aí ele não comeu, minha mãe guardou o prato dele, e como a gente tinha um hábito em casa, meu pai, ele trabalhava muito, mas ele gostava de sempre fazer uma refeição junto, todo mundo, então era o jantar, sempre. E isso era por volta das 8 da noite, então do almoço até o jantar demorava, então em casa a gente criou o hábito do café da tarde, que era uma refeição intermediária ali, para esperar o jantar.
E chegou no café da tarde, ele sentou na mesa rapidinho, porque assim, eu vim de novo, né, voltando lá para a fazenda. Na fazenda tudo se fazia no dia, então assim, o pão era feito para o café da manhã, o bolo era feito para aquele dia, como era muita gente, um bolo era feito e era comido na mesma hora que era feito, não sobrava bolo. Ou o próximo horário tinha que ser um bolo novo. E lá em casa esse mesmo hábito. A minha mãe sempre fazia um bolo à tarde, um pão para a gente tomar o café da tarde ali. E ele sentou rapidinho na mesa porque ele ia tomar café. Minha mãe disse: Não, peraí. Fui lá, buscou o prato dele, esquentou e botou para ele. E botou o almoço. Aí ele disse: Mas eu não vou comer isso, porque eu não como carne cozida, eu não quero comer, eu quero tomar café. Minha mãe disse: Não, o que tem para você comer é isso. Ou você come. Se você não comer, é porque você não está com fome ainda, então você não vai comer nada. E dito e feito, ele não comeu nada, ele não tomou café e não comeu a carne. E aí, quando foi à noite, minha mãe fez a janta, e já era outra coisa para a janta, e sentamos à mesa e tal. E aí, minha mãe, mais do que rápida, foi lá, pegou o prato dele, que estava na geladeira, esquentou de novo e pôs para ele. Ele, mas eu não vou comer isso. E eu falei assim: é o que você vai comer. Se você não comer, é porque você não está com fome. Então você não precisa comer outra coisa. Porque é o que tem. E aí ele se convenceu e ele comeu, e daí em diante nunca mais teve essa coisa de que ele só comia carne frita. Então, assim, em casa a gente sempre aprendeu as coisas pela experiência. A minha mãe sempre dizia assim: se um aprontava, todos pagavam. Então a gente já tinha ciente de que se um fizesse o erro, todos os outros que estavam juntos, não erraram, eram cúmplices, digamos assim. Pagariam. Eram coniventes e pagavam juntos. Não tinha essa coisa de um apanhar. Quantos vocês são, Fernando? E olha, quando eu vejo as pessoas hoje em dia esse cuidado, que você não pode. Eu não acho que o castigo físico seja. Não concordo com o castigo físico. Mas na minha casa, todo mundo apanhou. De cinta, ou de palmatória, ou de chinelo, ou de... Essa coisa é mais louca ainda. O meu avô, ele criava gado para vender para o abatedouro, né? Gado de corte. Então, ele pegava sempre no abatedouro, ele mandava tirar no couro do boi uns corinhos assim, tinha espalhados pela casa dele, em casa tinha um, e aquilo era uma coisa assim, dolorosa. Mas volta e meia, era estratégico, eles estavam em todos os lugares. Então, quando alguém aprontava alguma coisa, alguém já achava um corinho daquele para resolver o problema. E eu queria dizer assim, na minha casa ninguém ficou traumatizado. Todo mundo estudou, todo mundo se formou, todo mundo trabalha, ninguém virou bandido, ninguém toma remédio controlado, entendeu? Então, já é uma grande coisa. Essa permissividade que as crianças têm hoje na educação das crianças, e não é porque minha mãe e meu pai, os dois trabalhavam, eu não acho que seja, é porque existe mesmo, os pais não têm mais aquela... Os pais trocam o educar, né? A coisa de querer saber onde o filho teve, por que é que ele comprou uma bala se ele não tinha dinheiro para comprar uma bala, por que é que ele comprou um lanche se ele não tinha dinheiro para comprar o lanche, quem são os amigos. Os pais não querem parar para conversar mais sobre esse tipo de coisa com os filhos, né? Então eles trabalham muito, no geral, e quando eles chegam em casa eles querem um pouco de paz. Então, os filhos que já foram criados por empregadas ou babás, ou sei lá, ou avó, ou quem está no ciclo da pessoa ali, no ciclo social dela, essa criança, quando ela irrita, o pai dá alguma coisa, compra ela com alguma coisa, dá um celular, dá um trocado para ele dar uma volta se não tem dinheiro para comprar um celular, dá um computador, dá um brinquedo, mas não conversa, né? E aí, do meu lado de educador, é um problema porque, assim, muito da educação, eu estava discutindo isso até com um colega meu ontem, é justamente isso, porque as famílias são diferentes. As famílias da minha educação, da educação da Denise, da sua educação, eram outros pais, eram outros modelos de família. E o modelo atual de família, as pessoas não têm mais essa preocupação em cuidar dessas crianças, em procurar saber o que está acontecendo, entendeu? E aí, quando a gente chama na escola o pai, e às vezes você fala, olha, o seu filho não está se comportando bem, ou o seu filho não está rendendo e tal, porque ele não presta atenção, o pai olha para você como quem diz assim, bom, o que é que eu vou fazer? Né? Isso é um problema do professor, virou um problema da escola. Claro. E não é. Antes de nós seguirmos adiante, eu vi que a Elô queria te fazer uma pergunta.
Eu, na verdade, queria saber quantos. Vocês são quantos? Tu e mais quantos irmãos? 2 irmãos. A minha família é muito organizadinha nessa história, assim. Só a minha tia, irmã mais velha da minha mãe, que teve 7 filhos. Os outros tiveram 2 ou 3 sempre. Então a gente, mas é sempre uma quantidade de gente quando junta todo mundo dá uma festa e é muito louco porque a minha família é muito mestiça, muito mesmo assim. Todo mundo junto, a impressão que você tem é que tem várias famílias juntas ali, porque tem os mais clarinhos, tem os bem negros, tem vários tons de negro, né? Eu brinco com aquele filme 50 Tons de Cinza, eu digo, tem 1000 tons de negros, e assim, na minha família era assim, tem gente muito branca e tem gente muito preta, e assim, e todo mundo convive. Eu tinha uma prima que quando ela é uns 8 anos mais nova que eu, ela é quase da idade do meu irmão caçula, um pouco mais nova. E quando a mãe dela, uma época, ela era criança, e a mãe dela, minha mãe não trabalhava, não estava trabalhando por algum motivo, e a minha tia deixava ela lá em casa. E então ela chamava a minha mãe de mãe, porque ela devia ter uns 4, 5 anos, e ela via a gente chamando a minha mãe de mãe, ela também chamava de mãe. E a gente chamava a mãe dela de tia Ju, e ela chamava a mãe de mãe Ju, porque ela associava aquela coisa assim. E como ela chamava, um dia a gente saiu assim, a gente saía muito, minha mãe saía muito com a gente, e a gente estava, não sei se num shopping, num lugar, e ela chamando a minha mãe de mãe, assim, eu bem escurinho, meu irmão do meio, ele é mais escuro do que eu e o cabelo dele é bem liso, porque a minha bisavó paterna era índia, que o meu avô foi na tribo e pegou e levou para casa e deu nome, etc. E aí, então, meu irmão vai ser mais bem escuro. E aí, aquela menina loirinha no meio chamando a minha mãe de mãe, né? A minha mãe brincava assim que o povo devia pensar que ela tinha um filho de cada pai, porque cada um tinha uma cara ali e uma cor diferente. Mas é essa coisa assim, a família é muito misturada. A minha bisavó Certo. materna era portuguesa. Vamos voltar um pouquinho, porque infelizmente o tempo que nós temos não é muito e nós queríamos explorar outras coisas contigo. Com Então relação vamos. ao teu comentário anterior sobre os pais e a educação que as famílias atuais dão aos filhos, é claro que nós temos que observar de não fazer, de não generalizar, porque nem todos os pais fazem dessa forma, não é? Agora, voltando então ao teu trabalho, tu és um professor de humanas, né, e de história no ensino médio na rede municipal de São Paulo. E tu rege também o coral, claro, não agora aqui na quarentena, né? Tu rege eu tenho esse coral, né? Então, nós gostaríamos que tu falasse um pouquinho dessa tua experiência como professor em sala de aula e hoje de forma virtual, porque a gente sabe que São Paulo também não parou, não é? Nesse sentido, as aulas estão prosseguindo digitalmente. Por favor, fala para nós, nos dá, porque nós estamos no Rio Grande do Sul, dá para nós uma ideia de como é o ensino médio municipal em São Paulo, pela tua experiência. Então, vamos lá. Eu vou começar discutindo uma questão que é interessante, que assim, são as funções de cada parte da estrutura governamental do país, né? Então, o ensino superior é responsabilidade do governo federal, hoje o ensino médio e o Fundo 2, parte do Fundo 2 é responsabilidade do Estado, e a prefeitura se responsabiliza. O que é Fundo 2? Fundo 2 é o antigo ginásio. Sabe, quinta, sexta, sétima série? A Elô não sabe o que é isso. Eu sei o que é isso. Não. Sabe o ginásio? Não. Não, ela não sabe. Não, mas quando você estudou, não fez a quinta série? Ah, tá. É o da primeira à oitava. Isso! Então, da primeira à quarta série, hoje é o Fundo 1. Da quinta série à oitava série, agora é o Fundo 2. E não é mais por série, é por ciclos. Então, a gente tem o ciclo da alfabetização, que vai do primeiro ao terceiro ano, o ciclo interdisciplinar, que vai do quarto ao sexto ano, e o ciclo autoral, que vai do sétimo ao nono ano. Então, você tem 3 séries
dentro de cada ciclo. Antigamente era 8 anos, agora são 9 anos a educação básica. Perfeito. Na divisão entre os poderes constituídos de governo, a prefeitura, o município, ele é responsável pela educação infantil, pelo Fundi 1 e 2. Só que a prefeitura de São Paulo, é uma exceção, ela tem 10 escolas de ensino médio, só 10, que pertencem à prefeitura, porque todo o ensino médio do estado de São Paulo pertence ao Estado, é responsabilidade do Estado. É o que eu ia dizer aqui do Estado. Hã? Aqui no Rio Grande do Sul é responsabilidade do Estado o ensino médio. Exatamente. Aqui também. É que a nossa prefeitura ela tem essas 10 escolas de ensino médio, são escolas muito antigas, e nessa divisão, inclusive, eu comecei trabalhando no ensino fundamental. Depois, nesse ano, que eu voltei para o ensino médio. E aí o que acontece? E mesmo dentro do ensino médio, essa escola que eu trabalho especificamente, ela tem um curso de magistério, que é um curso de formação para professores de Fundamental 1, que vai do 1º ao 5º ano. E eu dou aula para essas turmas. Então, assim, eu dou aulas para os terceiro e quarto anos do magistério, e que é uma turma muito interessante, porque é uma turma muito heterogênea. Eu tenho alunos que têm 18 anos e tenho alunos que têm 50 anos, porque ele é um curso de formação de professores. Então, você tem gente que já criou o filho, que agora voltou para estudar e está lá fazendo magistério. Então, assim, é muito complicado, ainda é um pouco mais complicado, porque você tem que administrar várias gerações dentro de um sistema, dentro de uma sala de aula, que não é um espaço muito grande, você tem que ter ali um jogo de cintura para trabalhar com eles. Eu gosto muito de trabalhar com a educação. Você ia perguntar, Elô? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos pensar assim, ó, até o 9º ano, né? Não é mais série, 9º ano. 9º ano. Hoje, pela vivência que tu tem de professor, dependente do ano que tu dê aula, qual é a disciplina que tu... Escolhe uma disciplina que tu tiraria do currículo e uma que tu agregaria ao currículo, que está faltando. Uma para sair e uma para entrar. Hoje, tu, como visão de professor, assim, o que tu acha? Então, olha, eu não tiraria nenhuma, porque eu acho que, na verdade, está faltando. Perfeito. Eu manteria todas as que estão aí, porque elas são necessárias. Só para você ter uma ideia, a gente tem nesse período aí do Fundamental 2, que vai até o 9º ano, a gente tem português, matemática, inglês, ciências, história, geografia, artes e leitura. Então, assim, você tem 8 disciplinas que não dá para você tirar do currículo, porque elas são importantes, elas têm a sua importância na formação do indivíduo como básicas, todo. Né? Matérias básicas. Né? Agora, eu acrescentaria, por exemplo, aí puxando a brasa para minha sardinha, eu acrescentaria música. Porque eu acho que música... Quando você trabalha com música, você trabalha várias referências. Isso porque eu tinha esse projeto, que é um coro com crianças de 5º anos. Então, que a penúltima, é a série intermediária no ciclo interdisciplinar. Então, eles estão ali, eles vão para o 6º ano, eles vão para o Fundi 2, que eles vão ganhar uma autonomia maior, porque eles vão ter um professor para cada disciplina, até então eles têm uma professora só. E eu percebo que nessas séries, e principalmente as escolas hoje, com essa coisa da inclusão, você tem deficiente com autismo, você tem deficiente físico, você tem deficiente visual, você tem os imigrantes. Então, você trabalha com várias circunstâncias. Você tem que administrar vários conflitos o tempo inteiro. Porque você tem uma menina que ela é branca e ela se acha diferente, ela se acha, digamos assim, na cabeça dela normal, porque ela faz parte de um estereótipo que pode não ser a maioria da população, mas é a classe dominante, digamos assim. E aí ela se depara com uma menina africana que, além de ser negra, ela é um imigrante, ela é o estranho, né, o estrangeiro ali naquele... E muitas vezes você encontra, aliás, quase sempre você tem muitos conflitos. E às vezes a gente pega crianças negras brasileiras, discriminando crianças negras africanas. Imagina. E aí você tem que trabalhar com isso e dizer, olha,
independente de onde o cara venha, da língua que ele fale, somos todos indivíduos humanos, somos todos iguais. Não existe diferença. Eu tive uma experiência dessas no coro ano passado, nesse coro de crianças, ali por volta dos 10 anos. A gente ia fazer uma música, 2 vozes, e eu dividi o coro. E aí eu coloquei uma menina que, apesar de ser branquinha, ela tinha um cabelo crespo, muito branquinha, mas com cabelo crespo, assim, loiro e crespo. E eu coloquei ela do lado de uma menina africana. E ela virou para mim e falou assim: eu não vou ficar do lado dela. E eu disse: por que você não vai ficar do lado dela? Ela disse: porque ela não é igual a mim. Eu disse: mas ela não é igual a você como? Não, porque ela é diferente, ela é de outro país. Eu fiz: não, ela é de outro país, ela realmente é diferente porque ninguém é igual, todo mundo é diferente um do outro, entendeu? E ser diferente é normal. E aí o que acontece? Você tem que conviver com o diferente. E eu disse para ela: olha, você não só vai cantar do lado dela, como você vai continuar aí todas as vezes. Agora vai ser um padrão, assim, sempre você vai trabalhar do lado dela. Porque você precisa aprender a isso, entendeu? Diversidade. Porque é complicado. Aí você percebe o seguinte: é você lidar com a discriminação por parte da criança. Pois é, na verdade, tu tá falando, né? E eu tô aqui me lembrando um pouco de Paulo Freire, né? Quando o oprimido também se torna opressor, né? É muito complexa claro. essas situações num confinamento, numa sala de aula, ter tantas pessoas justamente diferentes, inclusive de países diferentes, deve ser um grande exercício, inclusive, de ensinar a própria cidadania, né? A tolerância, a diversidade, não é? E Fernando, conta para nós um pouquinho da tua matéria, quando tu ministra, por exemplo, história. As crianças não são só crianças, já entendemos que é uma turma heterogênea. Qual é o grau de interesse quando hoje a gente tem essa overdose de informações pelos meios de comunicação, pela internet? Eles se mostram interessados em conhecer a história do país? Então, aí a gente tem 2 problemas. O primeiro esse ano eu não estou dando disciplina, eu dou uma disciplina de história, aliás, as minhas disciplinas são todas de humanas, mas eu ensino história da educação, que é uma parte, um ramo específico da história, e didática do ensino de história e geografia. Então, eu ensino como ensinar. Certo. Né? E eu acho interessante isso, porque assim, a minha preocupação, sempre, eu discuto com os meus alunos sempre que a primeira coisa, e dou uma disciplina chamada de didática do ensino do EJA, da EJA, na verdade. Sim. A EJA é a Educação de Jovens e Adultos. É o que substituiu, por exemplo, o Mobral. Vocês lembram do Mobral? Sim, não, eu conheço o EJA também. Eu nem me lembro do tempo do Mobral, não sei do que tu está falando. Estou brincando. Tô brincando. Não, mas a EJA não, eu não vou dizer, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, eu era criança na época do Mobral, mas eu acho que o Mobral era uma coisa que funcionava. Eu tinha tias que eram professoras do Mobral, eu adorava os livros do Mobral quando eu devia estar, sei lá, na 4ª série, eu achava o máximo, aqueles livros coloridos com muitas histórias. Mas então na minha disciplina, somente nas disciplinas de didática, que é a didática do ensino de história, didática do ensino do EJA, no EJA eu sempre trabalho com a seguinte teoria: a gente, quando você vai trabalhar no EJA ou no CIEJA, que é uma coisa que tem aqui em São Paulo, que são Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos, aquele adolescente que está com 14 anos no 6º ano, por exemplo, ele está fora da idade. Então, não dá para você manter numa sala de aula um cara de 14 com um outro de 10. Então, a gente tem essa criança, esse adolescente, ele vai para o CIEJA, onde tem adolescentes e adultos. E, então, é o que eu sempre digo para os meus alunos que vão ser professores, né? Eu digo assim: vocês têm que ter um cuidado. A coisa mais importante quando você chega numa sala de aula é diagnosticar o seu aluno. É saber qual o conhecimento prévio que ele traz, principalmente quando você vai trabalhar com adulto, porque assim, eu preparo uma aula que não vai dizer nada para ele, mas eu posso ensinar história, e, aliás, é como se deve ensinar história, colocando para o indivíduo que ele é o sujeito histórico daquele momento. Claro. Que a história está acontecendo e ele faz parte disso. Então, vamos colocar isso. Então, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Perfeito. Como é que tu vê
assim, tu sei que tu ensina, eu sei que tu quer que a pessoa aprenda, mas aquela pessoa que chega até ti para aprender, tu percebe que ela tem, assim, não vou dizer que falta alguma coisa, eu digo assim que, de repente, o senso crítico dela está muito baixo, porque pode ter sido por pouco conhecimento até chegar à escola, pelo dia a dia, de não ter uma análise da vida como está, ou digamos, bitolada, digamos assim. Talvez não seja a palavra ainda correta, mas tu tem percebido que a adolescência hoje está assim, ou tu tem percebido que os teus alunos já têm um senso crítico formado, são mais participantes da vida do Brasil e do mundo, são mais críticos com as informações que chegam até aí? Como é que tu vê hoje a pessoa que recebe a educação? Então, olha, as pessoas que recebem a educação hoje, vou tratar das crianças aí, do mesmo jeito que na minha época, elas tinham muito pouco senso crítico, porque a gente não era educado para pensar, a gente era educado para decorar coisas e passar no vestibular, e aí assim, você só pensava quando você chegava na universidade. Mas essa educação básica era uma educação preparatória ou para o trabalho ou para a academia. Nem todo mundo ia para a academia, a maioria das pessoas iam para o trabalho. Você fazia ali, você aprendia ler, escrever e as 4 operações, que é o mais importante, e até hoje, digo para você assim, até hoje, no momento atual, o mais importante para as crianças, e isso é do ponto de vista de quem faz as normas educacionais, é que elas aprendam matemática e português, que elas precisam, em tese, falar a língua, escrever e saber fazer as 4 operações, porque se o cara for pipoqueiro, ele vai saber fazer a conta do troco, entendeu? Mas não existe uma preocupação, claro. Eu digo sempre que isso vem do professor, e eu brigo, os meus colegas têm alguns que ficam bravos comigo. Eu digo sempre, professor é pobre, mas é pequeno burguês. Porque ele tá acima daquele lastro de pessoas que usam o trabalho dele, se eu estou falando do professor da escola pública. Então, o professor é um cara que, para o aluno, o professor é rico, porque muitos têm carro, então, para eles, ter carro já é sinônimo de riqueza. E o professor, como ele tem esse conhecimento a mais, ele se sente também acima. Né? E aí eu digo sempre, eu digo aos meus colegas assim, eu preparo uma aula, eu penso, sei lá, eu vou discutir Guerra Fria. E aí eu quero discutir lá a importância, a polarização do mundo durante a Guerra Fria, em mundo capitalista e mundo socialista. Então, eu preparo uma aula pensando em 3 encontros, ou 3 ou 4 aulas, eu vou resolver essa temática. Então, mas eu estou pensando isso do ponto de vista do meu conhecimento. Então, quando eu preparo aquela aula, eu digo, não, essa aula que eu preparei dá para resolver em uma aula. Só que quando eu chego na sala de aula, o meu aluno, ele tem outro nível de conhecimento. E ele não entende nada daquilo que eu estou falando. Então, aquilo que eu ia resolver em 4 aulas, eu vou precisar de 10. Então, ou eu me disponho a resolver em 10 aulas e fazer com que ele entenda um pouquinho e pense criticamente a Guerra Fria, ou eu atropelo e resolvo o assunto na minha cabeça, a Guerra Fria, em 2 aulas, 2, 3 entenderam e o resto não entendeu, e todo mundo não vai entender mesmo, porque eu tenho que pensar, aí é que eu digo para as pessoas, quando alguém fala assim, o aluno não aprendeu nada, eu digo, peraí, ele não aprendeu nada, porque ele não aprendeu o que você queria que ele aprendesse, ou ele não aprendeu nada porque ele não aprendeu nada, mas para ele não ter aprendido nada, você tinha que saber qual era o conhecimento prévio dele, do zero. Então, do zero, o que ele sabia do zero? E, Fernando... Porque a partir daí, você vai saber se você vai avaliar se ele aprendeu ou não. Tá, então, e nesse contexto... Você não consegue ter esse resultado. Tá, então vamos contextualizar para simplificar um pouco, para a gente entender que nós não somos da área da educação. Bom, me parece óbvio que a escola continua como antigamente, a escola brasileira, ela não nos ensina a pensar. A escola brasileira continua ensinando a repetir. É isso? Muita gente tenta, inclusive eu, sair disso, mas em termos gerais é isso. Então, e a única diferença é que a minha escola... Deixa eu só concluir. Eu quero só concluir esse raciocínio para a gente contextualizar.
Então, dentro desse prisma que nós sabemos, mesmo não sendo da área, que é assim que funciona ainda hoje a educação no Brasil, existe a preocupação de alguns professores, muitos, inclusive, esses alguns são muitos, que isso mude, né? Ou seja, que as pessoas, além do conhecimento informativo, as pessoas também desenvolvam o próprio raciocínio e entendam o que está acontecendo no mundo e o aprendizado que ela recebe. Porém, a observação e o que nós temos por aí é que a maioria da garotada sai da escola sem saber fazer uma interpretação de texto. Segundo a tua opinião, isso se deve ao quê? Então, eu acho que, de novo, eu vou dizer, é muito relativo isso, porque você pensa, se eu pensar só na avaliação, e se eu pensar na avaliação como uma forma de punição do aluno, aquela avaliação que eu digo, bom, o cara não aprendeu a interpretar texto. Talvez o cara não saiba colocar uma interpretação de texto no papel como eu faço, ou como eu gostaria de fazer. E aí, de novo, porque quem está dizendo que esse cara não aprendeu tem um conhecimento muito maior que o do cara. Mas se eu parar para pensar que ele entendeu a ideia, se você sabe. Porque essa molecada. Porque, o que eu ia dizer? A nossa escola, a escola da minha época e da sua, era uma escola excludente. Porque só ficava na escola quem decorava o suficiente para passar todo ano, não repetia, etc. Se você repetia um ano, você tinha chance, se você repetia 2 anos, você era jubilado. A escola de hoje, ela tenta ser uma escola mais includente, uma escola que inclui as pessoas. Então, você tem deficientes, você tem o cara da favela, que mesmo não aprendendo com a... E aí é aquela questão que são vários fatores, eu sempre digo, eu tenho na minha casa, eu tive a possibilidade de ter uma mesa, cadeira, poder ter um horário para sentar e estudar. Mas muitos deles não têm. O cara que mora num barraco na comunidade, às vezes ele tem um sofá e olhe lá em casa. Então, tudo isso são questões, são fatores que fazem com que essas pessoas aprendam ou não. Mas eu acho que é responsabilidade de quem ensina tentar puxar isso. Eu sempre trabalho com os meus alunos esse tipo de coisa, eu sempre discuto com eles. Mesmo quando eles não estão... Eu faço acordos. Alguém falou para mim um dia assim, mas os alunos gostam de você porque você faz barganha. Eu digo, cara, mas nesse mundo a gente só consegue algum resultado se fizer alguma barganha. Então eu digo, olha, a gente vai jogar bola, mas para isso vocês têm que fazer atividade, vão ter que discutir atividade comigo, eu vou ter que entender, eu vou ter que perceber que vocês entenderam o que eu estou dizendo. Aí depois a gente pode jogar bola, não tem problema nenhum. Eu não sou nada contra brincar. Eu acho que a brincadeira para criança é uma necessidade. Certo. Mas eu reconheço que ser professor hoje é muito difícil. Trabalhar com as diferenças que você tem em sala de aula é muito difícil. E eu acho que o professor ainda, não todos, mas muitos não estão preparados, não se prepararam para isso, não perceberam essa mudança. Fernando, aqui tu levantaste diversas questões, infelizmente nós não podemos falar sobre todas, mas eu queria puxar 2 ganchos aqui. Tu levantaste uma questão que também é social e é muito importante, e mais do que nunca, nesse momento de pandemia, as desigualdades aumentaram de uma forma gigantesca, porque elas estão hoje batendo no nosso rosto, na nossa cara diariamente. Ou seja, essas crianças, esses adolescentes, esses adultos que vão até a escola e hoje não podem ir porque as escolas estão fechadas, como é que fica aquelas crianças e aqueles adolescentes que moram numa casa com 10 pessoas, onde os cômodos provavelmente são 2, onde tem um sofá, onde não tem internet, onde não tem um lugar para estudar, não é? Essas coisas todas, juntando aí, vem... Como é que, por exemplo, o professor Fernando se tornou professor? Tudo bem, tu tiveste uma vida melhor, né, do que a maioria das pessoas, pelo que nós estamos conversando, mas a regra das pessoas negras no Brasil não é essa. A regra é dificuldade, muita diferença, muito racismo, muito preconceito, não é? O Fernando entrou como para a faculdade? E aí já vamos aproveitar, né, Denise? Porque já vamos puxar aquele gancho que a gente gosta de puxar, porque essa semana, nós estamos no dia 17, agora, quarta-feira, o nosso ex-ministro da Educação revogou aquela portaria que dava direito a cotas
nos cursos de pós-graduação. Isso não existe mais agora. Está revogado. E também isso vai atingir muita gente, né, Fernando? Porque o futuro é incerto. Já era difícil, agora é mais difícil e mais incerto ainda, né? Muito bem colocado, Elô. Conta para nós como é que tu entrou e como é que vai se resolver isso. Então, quando eu entrei na faculdade, infelizmente não tinha cotas. A gente entrei pelo vestibular normal. Uma coisa que eu queria, às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, que cotas, por que o cara não precisa estudar e entra na universidade? Eu queria explicar que não. A cota, ela determina que, dentro de uma quantidade X de vagas, um determinado percentual vai para negros e pardos, e para deficientes, e por aí vai. Mas essas pessoas, elas têm que passar, elas têm uma nota mínima que o concurso, ou de vestibular, ou concurso público, ele pede para você passar. Então, por exemplo, quando eu fiz o concurso para a Prefeitura de São Paulo, eu optei pelas cotas, óbvio. Então, assim, a minha classificação geral era 305. A minha classificação nas cotas era 100. Então, assim, mas eu estava concorrendo aquelas 4 vagas das cotas, que não eram 4, eram 7 vagas das cotas. Então, assim, diminuía a minha... Mas eu continuava numa percentagem menor, porque para o geral eram 80 vagas. Para as cotas eram 7. Quer dizer, na verdade, essa política afirmativa, porque as cotas são uma política... É para garantir que um percentual X seja negros, mas não é dizendo que esse negro que passou tem uma condição de conhecimento menor do que aquele branco que está no geral. Perfeito, é isso que a gente queria colocar aqui, queria que tu explicasse. Porque as pessoas ficam achando... A pessoa chega lá, se autodeclara negro e diz, eu sou negro, então eu posso... A vaga é dela. Não é existe assim, isso. Né? Exato. Ela vai concorrer e ela tem que tirar uma nota... Um exemplo, a nota de corte no meu concurso, na prefeitura, a gente tinha 70 vagas para a história e 8.500 inscritos. Mãe do céu. Só 324 foram aprovados. Porque só 324 ficaram dentro da nota de corte, que era 6, se não me engano. Então, assim, aí esses 324 assumiram essas primeiras 70 vagas, depois as vagas foram surgindo com aposentadoria, etc., e todo mundo acabou sendo chamado. Mas você pensa, num universo de 8.300, é o quê? 1%. Somente 300 pessoas foram... aprovadas. Entendeu? Porque, por exemplo, no curso de letras, que eram 100 e poucas vagas, 2.000 e poucas pessoas passaram na prova, foram aprovadas. Mas para o curso de história, para a vaga de professor de história, de um universo de 8.000 e poucas pessoas, 8.100 e poucas, só 324 foram aprovadas. Isso passaram no concurso. Tem outros grandes reflexos, né? Mas, Fernando, nós estamos quase chegando ao final do nosso tempo. Queria pouquinho que tu, dentro dessa pergunta que a Elô te colocou, que, por favor, tu disser, como é que tu vê isso agora que, ao apagar das luzes, o nosso ex-ministro da Educação criou mais essa dificuldade para a educação? Como é que tu vê isso? Eu digo o seguinte, esse desgoverno que nós vivemos é uma insanidade. Esse ministro da Educação era uma coisa que dispensa comentários, porque todos são ruins. Agora é uma coisa muito problemática, porque o que é que vai acontecer? A partir do momento que você tira essas cotas, você deixa a cargo das instituições que elas estabeleçam quem é o padrão de pessoas que elas querem que façam parte desse mundo aí. Ou seja, vão elitizar novamente o ensino superior? Não, na verdade, Denise, eu vou ser... Aquele ministro Temer que disse que só a elite entrava, né? Deveria entrar na faculdade. E eu vou ser cruel, viu, Denise? Na verdade, no ensino superior
público, que é um ensino superior que tem uma qualidade melhor, e aí, eu não estou falando de instituições particulares como PUC, Claro. Unicinos, Então, Ubra. Eu não estou falando dessas, eu estou falando de instituições particulares, esse geralzão, essas faculdades que você entra na faculdade particular com uma prova de socioeconômica. Né, que você não faz uma prova que diga minimamente se você tem conhecimentos gerais, se você sabe ler e escrever, mas eu digo assim, a universidade pública ela já é elitizada por natureza. As cotas ajudam a que negros que tiveram uma oportunidade de uma educação um pouco melhor entrem, mas é elitizado. Se você pegar um curso de medicina numa universidade como a URGS, vamos ver quantos negros entram. Eu trabalhei numa escola no ano passado que, num universo, sei lá, de 40 professores, nós éramos 3 negros. E na escola que eu trabalho hoje, que é uma escola muito maior, não é muito diferente. Entendeu? Então, assim, isso vai fazer com que esses cursos de pós-graduação, tanto lato sensu, mas principalmente mestrados e doutorados, sejam para uma elite. Uma elite que tem condição, que teve condição de fazer uma faculdade pública, porque com as cotas, mesmo a universidade particular não sendo muito boa, a qualidade, às vezes, do aluno ou do curso, sei lá, você consegue pegar um conhecimento ali e, de repente, estudar um pouco mais para prestar uma prova com uma pós-graduação pelas cotas. Agora você não tem mais essa chance, porque o cara que vai entrar é aquele cara que estudou numa escola muito boa, geralmente numa escola preparatória, ou fez uma faculdade pública, e ele vai conseguir entrar porque não tem mais essa cota. Entendeu? Então, eu acho que tem um retrocesso muito grande. Esse cara, como tu diz, é aquela pessoa que teve sempre uma casa, um prato quente na hora das refeições, que provavelmente tem o seu quarto. Olha, eu vou arriscar mais alto. A internet, é disso que nós estamos falando, não é? Exatamente, não. O cara que está na comunidade, claro, existem exceções a regras. Claro, tem gente na comunidade que estuda numa escola pública e aproveita esse conhecimento dos professores, que os professores das escolas públicas são muito bons. Ninguém está lá por acaso, a gente foi concursado, eu defendo muito o professor de escola pública. Mas, e óbvio, tem muitos desses caras que vão procurar um cursinho gratuito, que vão ter uma formação e vão entrar e vão seguir adiante. Mas isso afunila muito. E cada vez essa coisa é menor. E aí, voltando só uma questão que a gente acabou não falando, que é essa questão do ensino, né? A distância. A gente tem uma outra coisa, desculpe te interromper, porque eu já estou tendo quase que te passar para a Elô, ela já está lá, daqui a pouco vai nos puxar a orelha. É o seguinte, nós queríamos entender como é que ali em São Paulo vocês estão vendo as diferenças dessas crianças, adolescentes e adultos que moram na periferia, que não têm computador, que não têm acesso à internet e que, portanto, não está assistindo às aulas pelo ambiente virtual. Como é que fica esse povo todo? Então, a gente em São Paulo, a gente tem uma coisa... São Paulo é um mundo diferente, né? Então, por exemplo, a prefeitura ela fez uns cadernos que chamam trilhas, e esses cadernos trazem um conteúdo que as crianças vão estudar. Então, se no mundo perfeito a gente não consegue chegar nessas crianças através do Google Sala de Aula que a gente usa, através das possibilidades de trocar dúvidas em plantões de dúvidas e etc., a gente orienta na medida do possível, às vezes até pelo WhatsApp, que essas crianças façam essas atividades nos cadernos e que esses cadernos serão trazidos para correção quando voltar a vida, o novo normal. Né? Mas quando se voltar à escola. Mas... Dizendo que essas pessoas têm livros didáticos em casa, essas mesmas pessoas que não têm internet, que não têm computador, ou que divide o celular da mãe que trabalha fora, né? E aquele celular acaba o crédito e a criança não pode estudar porque acabou a internet da mãe. É disso que a gente queria falar. É assim que vai funcionar? Essas crianças receberam esse material impresso. Certo. Né? E assim, a maioria dessa adolescência, a gente diz que eles já nasceram digitais, mas na verdade assim, eles são digitais para entrar no Facebook, mas eles não têm eles não sabem para que serve o Word, por exemplo.
que é uma ferramenta simples, mas eles não sabem porque não interessa para eles. Eles estão ali no mundo social da internet. Mas muita gente está acessando. Esses que não estão acessando têm essa possibilidade de usar o caderno. Eu não acho que isso seja o melhor dos mundos, mas é o mundo que a gente tem agora, entendeu? Claro. E a gente que é professor também tá aprendendo a lidar com essa situação, porque não é fácil para a gente também, né? Porque a gente tem uma cobrança muito maior. Porque se você está na sala de aula, se você está na escola, no espaço físico, por menos que você faça, você está lá. Quando você está trabalhando da sua casa, você tem que fazer mais, porque você tem que comprovar que você está trabalhando. A gente, na verdade, trabalha muito mais agora. Trabalha muito mais, claro. Todos. Entendeu? Todos nós. Acho que todas as profissões. Elô, contigo a bola, Elô. Então, vamos lá agora, né, Fernando? Fernando, assim, ó, na verdade... Eu falo muito, né? Tu gosta de fechar... Faltou muita coisa ainda. Ainda faltou muita coisa. Na verdade, assim, a gente está passando por um período que a gente está tentando se remodelar para poder sair do quadrado que a gente vivia e ter um normal depois dessa fase que o mundo inteiro está passando. Não é só o Brasil, não é São Paulo, não é só Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul, é o mundo inteiro. Ou seja, todas as pessoas, todas as profissões, tudo vai ter que se remodelar. E o Fernando, como professor, como é que o Fernando vai se remodelar? Como é que ele está se enxergando agora, se preparando para esse pós-pandemia? O professor Fernando. Fernando, homem. Então, eu, Fernando, sou uma pessoa muito adaptável. Eu digo sempre que se pode ser um camaleão, acho que eu seria um tranquilamente. Por incrível que pareça, esse mundo da pandemia, esse momento que a gente está vivendo agora, e que é o precursor de um novo normal, né? Porque o normal que a gente tinha, esse não vai voltar mesmo. As pessoas têm dificuldade, eu acho, de entender um pouco isso, mas não vai voltar. Nunca mais as relações serão iguais depois disso. Aí eu até penso, eu estava discutindo isso com um colega, as pessoas, a gente é latino, né? E os latinos têm essa coisa da proximidade, do toque, de ter que pegar na mão, de abraçar, de beijar, de cumprimentar muito de perto. E eu acho que isso vai acabar voltando, porque a gente vai esquecer. A partir da hora que alguém disser tem um remédio que resolve um pouco, tem uma vacina, as pessoas vão voltar. Mas ficou uma experiência de que a gente vai ter novas possibilidades de trabalho. A gente vai poder pensar a educação dessa maneira. Eu não digo, eu acho que uma educação virtual não funciona, porque o aluno precisa, principalmente nesse período, nessa fase aí do ensino fundamental, médio, que é a educação básica, o aluno precisa desse contato com a escola, porque, inclusive, eu defendo, e muita gente defende, que o conhecimento, a gente não adquire conhecimento sozinho, né? O conhecimento é uma coisa compartilhada, e quando você compartilha o conhecimento, você aprende mais. Então, essa relação de sala de aula, ela é necessária, mas muitas coisas vão mudar. Eu, hoje, já me vejo pensando em fazer uma aula via internet com os meus alunos pelo Meet, por exemplo, entendeu? Uma discussão, uma live, que eram coisas que até, sei lá, início de março desse ano, nem passava pela minha cabeça. Era muito improvável acontecer. E hoje eu já estou pensando nisso como possibilidade de agregar mais valor ao meu trabalho junto ao aluno quando esse novo normal voltar a acontecer, entendeu? Acho que é isso. Bem, então nós agradecemos o professor Fernando Omar Almeida, o nosso barítono. Falamos muito pouco sobre música, vamos falar em um outro momento. Muito obrigada, Fernando, planetadigital.help, Heloísa Freitas e Denise Agemi agradecem muito a esse tempo que tu nos dedicou para nos ajudar aqui no Planeta Digital. Um grande abraço e muito obrigada. Obrigado para vocês também. Obrigada, Fernando. Muito obrigada mesmo. Nada, obrigado. Agradece. Tchau, tchau. Tchau.